Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, por nome Caterhum, isto, J com som de R, uma vez que a grafia vem do espanhol, e que também pode ser escrito Cate com CH, e que é oriundo do grego koiné, e que significa obstáculo. É um termo citado por São Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o qual há uma exegese muito interessante, feita em um site, o nome Em Glória e Majestade, no site espanhol, e que havíamos colocado há um tempo atrás, feito toda a tradução de uma série de 16 ou 19 artigos, uma exegese, uma verdadeira exegese hermenêutica feita sobre esse termo, e que vale a pena realmente conhecer, quem tiver oportunidade, em Glória e Majestade. Bom, eu sou Ayrton Vieira, para quem ainda não me conhece ou não sabe meu nome, que deixei em suspenso no vídeo passado. E acredito que seja de bom tom anunciar tanto um quanto o outro. Por isso, aqui minha culpa e a minha errata do vídeo anterior, portanto, corrigida. Bom, sem mais delongas, entrando no tema em questão, não sem antes, porém, acatar uma como que sugestão de um ouvinte do vídeo e que fez um comentário dizendo que a minha fala é muito morosa, muito vagarosa, muito cansativa, o que eu estou de pleno acordo, nem eu mesmo, muitas vezes, tenho paciência para me ouvir, talvez, quiçá, por quase 3 décadas de sala de aula, em que a forma de comunicação é totalmente distinta desta forma, que eu particularmente não gosto, mas por imposição do trabalho a que eu me disponho a fazer, é a única forma que nós temos de se comunicar hoje, a única ou uma das únicas. Sendo assim, aconselho você a fazer o que esse ouvinte fez, que é colocar meus vídeos, simplesmente colocar meus vídeos com aumento de velocidade, seja 1.25, 1.5, 2.0, etc. E se ainda assim continuar cansativa, esqueça, se atente ao tema em si, que é o que importa aqui em todos os vídeos que nós fazemos. Menos a pessoa, mais o tema. Nada a pessoa e tudo aos temas. Por falar em tema, então, há mais ou menos, há exatos, posto que hoje é dia 16, há exatos 6 dias, portanto dia 10 do corrente, o senhor Rafael Brito, novamente ele, nos brinda com um posterior vídeo que fizera sobre Anguera, desta feita sobre ninguém menos, senhor Rafael Brito, que Bento XVI. Bento XVI. E aí o senhor Rafael Brito vai nos surpreender, porém nem tanto, com um seu título para esse vídeo, em que ele diz toda a verdade sobre a renúncia de Bento XVI. E vejam vocês, toda a verdade sobre a renúncia de Bento XVI não passa de uma sua tentativa exegética e hermenêutica da declaração de Bento XVI em 11 de fevereiro de 2013. Isto num vídeo de menos de 18 minutos. Maior prepotência, maior arrogância, maior soberba do que esta, estou para ver
senhor Rafael Brito. Mas é engraçado que é uma coisa que o senhor Rafael Brito já, de alguma maneira, nos deixou entrever naquele seu vídeo sobre Anguera, ao chamar de imaturas todas as pessoas que simplesmente, pasmem, não entendiam o que o senhor Rafael Brito dizia. Então, a falta de entendimento e, pior, a falta de aceitação às palavras do senhor Rafael Brito, para o senhor Rafael Brito, era um sinal, ou são sinal, de imaturidade. Rafael Brito locuta, causa finita. E é o que vemos aqui neste vídeo, ou este resumo de vídeo, em que, em menos de 18 minutos, o senhor Rafael Brito nos brinda com toda a verdade sobre a renúncia de Bento XVI. O curioso é que o senhor Rafael Brito precisa, um dia depois, postar um outro vídeo, desta feita do reverendo padre Paulo Ricardo, como que referendando, dando o aval sacerdotal para aquela sua toda a verdade sobre a renúncia. E nos reposta um vídeo realizado pelo reverendo padre Paulo Ricardo, pouco tempo após a suposta renúncia, um vídeo um tanto quanto melodramático, com direito a algum ensaio de lágrimas ao final e tal, um vídeo muito piedoso, e porém que não passa, não vai muito além, né, do que os lugares comuns. E desde este evento, ainda hoje em aberto, motivo pelo qual, razão pelo qual o senhor Rafael Brito ele precisa ainda fazer um vídeo rasteiro, superficial e arrogante, prepotente como este, nos provando uma vez mais que a questão não está fechada. E que, como foi dito no vídeo anterior, o motivo de eu vir ainda, porque todas as pessoas que me conhecem e que conhecem do canal, sabem que este tema é um tema candente para nós. É um tema de especial relevância, porque de fundamental importância para a vida da igreja, além de ser um evento histórico, inédito, em 2000 anos de igreja, qual seja a suposta renúncia de Bento XVI, ocasionando ato contínuo a suposta eleição do então cardeal Jorge Mário Bergoglio ao sólio pontifício. E aí eu sou obrigado a, uma vez mais, agora sim, a fazer aquela observação em que eu remeti as pessoas no vídeo anterior a que pesquisassem naquela série de vídeos sobre Anguera, de forma especial no vídeo de introdução, e que pouquíssimas pessoas o fizeram, das que viram o vídeo anterior, porém, ainda que seja por uma questão de integridade intelectual, seria bom que eu fizesse. Existem 3 lugares, então eu mencionei apenas no vídeo anterior, 3 lugares, 3 segmentos em que todos os católicos hoje em dia estão inseridos, todos, clérigos, leigos. Não se pode escapar, por assim dizer, a um desses 3 segmentos. E cada pessoa que vive a sua fé, lex orandi, lex credendi, a vive de um desses 3 lugares. Como enxergam a realidade desses 3 locos, assim
desenvolvem o seu pensamento, as suas atitudes, né, e a sua fé como um todo. Sendo o primeiro desses segmentos os das pessoas, pura e simplesmente, que tem na pessoa do Papa Francisco o Papa legítimo da Igreja. Esse é o maior segmento, é onde está a maioria. Um segundo segmento é o comumente chamado sede-vacantismo, ou seja, as pessoas que são sede-vacantes, que acreditam que a legitimidade papal se encerrou com o venerável Pio XII. A partir de Pio XII, já não existem mais papas legítimos. Portanto, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e, naturalmente, Francisco. Alguns, dentro de uma como que subdivisão do sede-vacantismo, vão mais atrás e sequer Pio XII considera como papa. Questões à parte. O terceiro segmento, portanto, que é o segmento no qual eu faço parte, eu me insiro, portanto, é o locus de onde eu falo, o que não é novidade para ninguém que conhece esse canal, que já conheceu um blog há anos mantido por nós, que é o caterro.com.br, e que já não mais existe, em função de toda uma revisão, por assim dizer, né, da nossa ação pastoral, entre aspas, a falta de um termo mais adequado nesse momento, ou simplesmente o nosso ser católico, né, nosso agir católico, e que é o segmento das pessoas que acreditam que o papado, que o pontificado, ele se legitimou até Bento XVI. Que Bento XVI continuou sendo o Papa legítimo até a sua morte. E que, portanto, entre o período da declaração de Bento XVI, em 2013, até a sua morte, em 2022, nesse período nós estivemos na Igreja algo que canonicamente é chamado de sede impedida, um estado no qual o sumo pontífice, pelos motivos que for, está impedido de exercer o seu pontificado. Esses detalhamentos dessas questões vocês podem encontrar tanto nos vídeos daqui do canal, quanto na indicação, especialmente, mas não só, claro, especialmente de 2 livros que seriam leituras imprescindíveis, por exemplo, para o senhor Rafael Brito, antes de nos brindar, né, com uma pérola, mais uma pérola como esta desses últimos vídeos aqui mencionados. Ele e todas as pessoas que até hoje, muito embora acreditem piamente num legítimo pontificado de Jorge Mário Bergoglio, ainda hoje não sabem dar respostas, por exemplo, e falo não somente com relação a leigos, mas a clérigos, também bispos, também cardeais, não sabem dar respostas, por exemplo, ao fato de Bento XVI, essa pessoa tão ovacionada por estas pessoas, tão engrandecida por elas, a ponto de considerá-lo um magno. Não é isso, Rafael? Magno Bento XVI. Portanto, uma pessoa altamente alinhada com o sentir com a Eclésia,
com os pensamentos da igreja, mas não só com os pensamentos, senão com a doutrina da igreja e com as normas, inclusive por ele também promulgadas, pelas leis, também por ele promulgadas, não apenas não somente como Papa, mas antes mesmo como prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Isso para dizer que Bento XVI, ao mesmo tempo em que foi esta pessoa imbuída de uma postura corretíssima com relação à doutrina e às normas da igreja, esse mesmo Bento XVI, quando de uma suposta renúncia ao pontificado, posteriormente a este fato, agiu como jamais poderia ter agido, em total contradição com as normas que ele mesmo havia promulgado ou ajudado a promulgar. Quais sejam? Me explico. Em outras palavras, Sr. Rafael Brito e todos os outros que o seguem, Bento XVI, e aí eu vou dizer por que as pessoas não sabem até hoje dar respostas a isso, e mesmo não sabendo dar respostas a isso, que vai ser citado, acreditam piamente que ele renunciou ao pontificado e que, portanto, Francisco é o seu sucessor legítimo. Curioso isto, né? Então, Bento XVI, uma vez lendo aquele documento, o nome Declaratio, em latim, no original, para nós, declaração, que faz parte de uma categoria de leis, de normas, de regras, apropriadas, por exemplo, para um ato desta natureza, que é um ato administrativo da Igreja, qual seja o da renúncia a um pontificado. Ou seja, em outras palavras, uma renúncia papal se enquadra legalmente, canonicamente, em algo que se chama ato jurídico ou ato administrativo. E, portanto, esse ato administrativo, esse ato jurídico, deve obedecer às regras, às leis que o regem. Portanto, não pode ser feito de qualquer maneira, sob pena de nulidade ou de validade. Então, se Bento XVI, com aquele documento, declarasse que o Sr. Rafael Brito se arvora em fazer uma super, hiper, mega exegese em menos de 18 minutos, e dando esta sua exegese, a essa sua exegese o nome de toda a verdade sobre a renúncia de Bento XVI, se, Sr. Rafael Brito, se, e somente se, esta declarácio fosse uma declaração de renúncia ao pontificado, o senhor poderia me responder, então, como a revelia da lei que ele mesmo ajudou a promulgar, no caso específico, Universi Dominici Gregis, de João Paulo II, e também o Código de Direito Canônico, a revelia de tudo isso. Como Bento XVI pôde continuar vestido de branco, se chamando Bento XVI, assinando Bento XVI e, ademais, PP, Pontificum Pontifex, Sumo Pontífice, dando bênção apostólica,
não tendo a sua cruz peitoral sendo destruída, senão somente a ocasião de sua morte, morando no Vaticano, o Senhor me responda a contento essas perguntas, quem sabe eu me darei por satisfeito. A questão é que nem o senhor Rafael Brito, eu já adianto, nem o senhor, nem absolutamente ninguém que queira explicar essas atitudes de Bento XVI encaixadas, compartilhadas, por assim dizer, com uma legítima renúncia ao pontificado, jamais conseguirão. Porque é uma verdadeira contradição em termos. O que eu quero dizer? Facilitando a coisa, que Bento XVI, ao ter emitido aquele documento, e aquele documento sendo um documento de renúncia ao papado, Bento XVI jamais poderia ter feito o que ele fez até o final da vida. Jamais poderia ter continuado vestido de branco, chamando-se Bento XVI, dando bênção apostólica, assinando o PP, com a sua cruz peitoral, morando no Vaticano, entre outras coisas. Inclusive interferindo, vamos usar esse termo, interferindo magisterialmente no pontificado de Francisco, como o fez, contradizendo abertamente, em algumas ocasiões, desautorizando-o em determinadas situações, como é fato ao longo dos anos em que esteve em sede impedida. Tudo isso que eu digo, ao contrário do senhor Rafael Brito, eu não faço em um pequeno vídeo de alguns minutos, com base em achismos, em opiniões, em pseudo-exegeses hermenêuticas de um único texto. Eu me baseio em anos de estudo e de realidade objetiva e, sobretudo, ou de uma forma especial, melhor dizendo, de 2 estudos sérios, criteriosos, honestos, íntegros, realizados ao longo de anos, dos quais pelo escritor, jornalista e crítico de arte Andrea Cionti, italiano, com o Código Ratzinger, hoje em várias línguas, ainda não o português, e, para mim, de uma forma toda especial, por este livro, Bento XVI, Papa Emérito, de Estefania Acosta, uma mestre em Direito pela Universidade de Medellín, na Colômbia, católica, apostólica romana, e que se deu ao trabalho de analisar, à luz do direito canônico, não à luz de exegeses e hermenêuticas subjetivas, mas à luz objetiva do direito canônico, o ato administrativo ou jurídico que foi a declaração de Bento XVI. E à luz do direito canônico, nos revela
ou nos dá inúmeros argumentos de congruência para nos provar que aquele documento de Bento XVI não foi um documento de renúncia ao papado, ao pontificado, ou, em outras palavras mais técnicas, ao munus petrino, ao cargo, ao ofício de Papa. Esse vídeo, naturalmente, não vai ser um vídeo para tocar uma vez mais esse tema, porque nós temos aí a série de vídeos neste canal que já se debruçaram, né, bastante e exaustivamente sobre esse tema. Além do mais, o ideal para todo católico de reta intenção, preocupado de fato e de direito com a verdade dos fatos, penso eu que seriam suficientes essas duas obras, que ademais se esteiam em uma vasta bibliografia e referências bibliográficas, não somente no direito canônico, de pessoas credenciadas, leigas e clericais. Isso tudo para dizer ao senhor Rafael Brito, uma vez mais, e a todas as pessoas que o seguem, né, nesse seu comportamento rasteiro, superficial, em que presta um grande desserviço a toda a verdade católica, toda a Igreja Católica, a que antes de continuar a se arvorarem em querer dar a palavra final, querer pôr a pá de cal sobre um tema desta natureza, tentem, pelo menos, refutar trabalhos como estes. Refutar a contento. E esse trabalho especial que eu recomendo por ter sido o seu tradutor em língua portuguesa. E por ele ter sido publicado antes mesmo do seu original, graças a uma cortês concessão de sua autora, de tê-lo deixado publicarmos em nosso país, em língua portuguesa, como uma primeira publicação. Não estou aqui para vender absolutamente nada, como não estou para pedir absolutamente nada, ainda que seja lícito, mas como eu já disse anteriormente, este canal não é e não será monetizado de forma alguma. Agora, para as pessoas, eu sugiro, principalmente para o senhor Rafael, que realmente queiram saber sobre o tema de uma forma séria, de uma forma comprometida com a verdade, que não deixem de ler trabalhos como estes, que podem ser encontrados pela Amazon, em versão impressa e e-book. Este aqui em 4 línguas, além do português, o espanhol, seu original, naturalmente, inglês e italiano, e o Código Ratzinger, de Sionte, também várias línguas, creio que inglês, espanhol, francês, quiçá alemão, e além do italiano, que é a sua língua original. E esta versão especial, que é uma versão de capa dura, feita por nós, pode ser solicitada através ou desse canal, ou então do e-mail que vai ser deixado na descrição desse vídeo. Bom, é basicamente esse o recado.
Cuidado, senhores, cuidado, principalmente com um tema desta ia falar dessa candeza, né? É criar até um neologismo aqui, desta complexidade, desta seriedade, desta gravidade, para usar as palavras de Bento XVI, um tema desta gravidade e novidade, gravem esses termos. Bento XVI, ao falar de sua suposta renúncia, associou-a a duas expressões que deveriam ser levadas em conta: a gravidade do ato e a novidade do ato. Como novidade, se não foi a primeira renúncia papal na história da Igreja? Deixo a pergunta, o ponto de interrogação para o senhor Rafael Brito e todas as pessoas que receberam a declarácio de Bento XVI como um ato legítimo, inconteste, de renúncia ao pontificado. Portanto, então, um pouco mais de atenção, um pouco mais de acuidade, um pouco mais de honestidade intelectual e moral, integridade, portanto, ao falar dessas coisas. E ademais da forma com que se faz. Recado dado. Muito obrigado a todos por assistir, ainda que seja em 2x, esse vídeo até o final. Agradeço qualquer comentário que sejam e compartilhamentos, né, desses vídeos, principalmente com as pessoas que realmente se interessam pelo tema. Não procuramos números em absoluto, procuramos pessoas que estejam dispostas a ir a fundo, de forma honesta, em especial aquilo que é fundamental para com a nossa fé, o que é o caso do papado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Uma vez mais, Santo Domingo, de um tempo comum, e até o próximo vídeo.